Gravando. Sexto ano, revisão, P2, quarto bimestre, capítulo 9, nós falamos sobre espaço geográfico. Falamos sobre os setores da economia. Quais são os setores da economia? Primário, secundário e terciário. Setor primário se refere ao extrativismo. O que é o extrativismo? Extrativismo animal, mineral e vegetal. Ou seja, animal, pecuária. Deixa eu só tirar aqui o tempo de... Aqui, economia de bateria. Então, animal seria tipo a pecuária. O vegetal seria tipo a agricultura. E o mineral, extração de minérios. Ferro, ouro, prata, cobre, chumbo, petróleo, gás natural. Setor secundário se refere a toda atividade industrial, seja atividade industrial para produção de automóveis, produção de aviões, enfim, tecnológicos, jogos, tudo. Então, setor secundário, setor de atividade industrial. E também nós temos a construção civil, construção de casa, apartamento, arquiteto, engenheiro. Então, tudo que faz parte da construção civil e indústria, setor secundário. E por último, setor terciário. Então, o setor terciário se refere ao comércio, tipo açaí, atacadão, Brás, 25 de março, shopping, serviços. É toda atividade que é dentro da cidade, mas não se refere à atividade industrial, tipo policial, bombeiro, advogado, professor, açougueiro, padeiro, enfim. Esses daí são os serviços. Se eu perguntar para vocês quais setores fazem parte este texto, essa frase, enfim, ó, um exemplo, ó. Deixa eu ver aqui, uma agroindústria, aonde que eles produzem calabresa. Fazem parte de quais setores industriais? Quais setores econômicos, perdão? Pode falar. Setor primário e secundário. Então, por conta que a calabresa vem do animal, certo? Então, já faz parte do extrativismo, setor primário. E depois, atividade industrial, secundário. Ou extração do látex e produção de borracha, produção de pneus. Setor primário, por conta da extração. E setor secundário, por conta da transformação industrial. Prosseguindo, tá? Atividades agropecuárias, nós aprendemos sobre o modelo extensivo e intensivo. Extensivo, o que seria o extensivo? Extensivo seria tipo produção baixa, mais pessoas do que máquinas. Setor extensivo, ele compõe 70% da produção nacional, só que geralmente o setor extensivo produz coisas de baixo valor. Setor intensivo, aí seria a produção maior, com mais máquinas do que pessoas, agrotóxicos, a produção que ela serve tanto para o mercado interno também quanto para exportação, tá? E o setor intensivo, ele vai produzir em grande escala. Geralmente, ele é monocultor, somente um tipo de produção, tá? Em grandes latifúndios, grandes porções de terra. Então, tudo isso faz parte do setor intensivo. Revolução Verde. Revolução Verde foi um período histórico onde que as máquinas e as tecnologias elas foram introduzidas no meio rural. Qual que é o benefício da Revolução Verde? Aumentar a produtividade. Quais são os exemplos de tecnologias que surgiram durante a Revolução Verde? Um exemplo é o agrotóxico. Tá? O agrotóxico surgiu durante a Revolução Verde. Qual que é o benefício do agrotóxico? Matar as pragas do campo. Uma outra tecnologia que surgiu, hidroponia, que é plantar, por exemplo, alface na água. Tá? Aquele alface que vende no supermercado em saquinho é de uma produção hidropônica. Uma outra coisa que nós temos é a ordenha mecânica. Então você não precisa tirar o leite da vaca de forma manual, você coloca maquinários para poder fazer esse processo. Irrigação computadorizada, você não precisa esperar a chuva para poder irrigar a plantação. Às vezes você programa ali, tipo, de uma forma tecnológica para que a produção rural ela venha receber água de uma forma ali, tipo, programada, não dependendo da água da chuva. Já viram aquelas irrigaçãozinhas que fazem assim? Parecendo, tipo, ali, pode dizer... Um prédio tem. Tem? Seu prédio? Não, o prédio tem, o meu Ah, entendeu. É como se fosse, tipo, ali... esqueci o nome agora. Exato, tipo se fossem mangueirinhas ali, que elas são programadas para poder irrigar a plantação agrícola.
Então tudo isso faz parte do período histórico da Revolução Verde e principalmente os maquinários, né, utilizados ali no meio rural. Orgânicos. O que é um alimento orgânico? Um alimento orgânico é aquele que não tem agrotóxico, é um alimento limpo. O alimento orgânico, ele tem mais dificuldades para poder realizar ali o plantio dele, porque você precisa colocar numa estufa, você precisa ter um controle maior, você precisa ter um cuidado maior para que as pragas não venham estragar esse tipo de plantio. O alimento orgânico, ele é mais saudável, então as pessoas que ingerem alimentos orgânicos, elas vivem mais, tá? Diferente, por exemplo, aqui dos que utilizam agrotóxicos, ou os transgênicos, que são sementes modificadas. Então, tanto um quanto o outro podem trazer malefícios à saúde conforme o tempo vai passando. Já o orgânico não, o orgânico é totalmente limpo. Só que, por conta das dificuldades de produzir o orgânico, né, mais trabalhoso, ele acaba sendo mais caro. Então, enquanto tipo um quilo de maçã custa R$5, a maçã orgânica vai custar aí tipo uns R$10, uns R$12. Então o alimento orgânico ele é mais caro. E essa é a grande dificuldade, porque nem todas as pessoas têm dinheiro suficiente para poder comprar esse alimento orgânico. Somente pessoas de classe média alta conseguem comprar alimentos orgânicos para ter uma vida mais saudável. Rotação trienal. Então nós aprendemos que uma porção de terra ela pode ser dividida em 3 partes, parte A, B e C. E durante o primeiro ano, no ano de 2024, você planta laranja numa parte, maçã em outra parte você deixa descansar. No ano de 2025, você vai alterar o plantio. Aonde que estava laranja, você vai produzir maçã. Onde que estava produzindo maçã, você deixa descansando. E aonde que estava descansando, você produz laranja. Então, desta forma, você rotacionando o plantio, a terra ela vai receber nutrientes tanto da maçã, quanto da laranja, quanto da beterraba, se você vier fazer o plantio. Então, o solo ele vai estar mais rico em nutrientes e também o solo, uma vez pelo menos, ele vai descansar. Alguma dúvida sobre rotação trienal? Depois, por último, nós vemos sobre a hierarquia urbana. O que é hierarquia urbana? É a organização das cidades, das mais importantes às de menor importância. Então nós vimos que o município é o menorzinho, tá? De menor importância o município. Tem município que tem 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Mauá é uma cidade. Mauá tem mais de 500 mil habitantes. Olha a diferença. Então o município geralmente é um território pequeno, com poucas pessoas. Às vezes nem shopping tem, nem comércio diversificado tem. E geralmente tem uma área rural preservada, uma área nativa preservada, uma área natural preservada. A cidade já vai ser ao contrário, tá? Então, cidade já vai ser um grande território com muitas pessoas, com muitos comércios, muitas indústrias e de maior importância. Depois nós temos a metrópole. O que é a metrópole? É aquilo que eu expliquei para vocês, exemplo de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é uma metrópole, é uma gigantesca cidade que ela vai interligar, conurbar, ligar, fundir outras cidades e municípios menores a ela. Um exemplo, lá em São Bernardo do Campo tem a Scania, tá? Tem a Mercedes, que pessoas constantemente saem de cidades e municípios menores para poder trabalhar lá em São Bernardo do Campo. Então, constantemente pessoas saem de Mauá para trabalhar na Scania, que está em São Bernardo do Campo. Então, São Bernardo do Campo, através da Scania, está ligando cidades e municípios menores a ela. Ou Santo André, que tem fábrica de pneu de carro. Então, essas fábricas de pneus de carro fornecem produtos lá para São Bernardo do Campo. Se as cidades e municípios quebrarem, não tem problema. A metrópole ela não vai falir, porque ela vai encontrar outras cidades e outros municípios para manter ela tanto de trabalhadores quanto de produtos. Só que se a metrópole vier a falir, quebrar, aí já era. Todas as cidades e municípios quebram junto com ela. Megalópole. Megalópole no Brasil nós só temos 2, São Paulo e Rio de Janeiro. A megalópole, de certa forma, ela vai ligar, interligar, fundir, conurbar todas as demais metrópoles a ela. Então quer dizer que São Paulo acaba estando interligando com Salvador, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Então todas essas demais metrópoles estão interligadas e dependentes tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, tá?
E por último, cidade global. Então a cidade global, ela vai interligar não somente as cidades do seu próprio país, mas do mundo todo. Um exemplo, Rio de Janeiro. Milhares de pessoas de outras cidades do mundo inteiro vão para o Rio de Janeiro por conta do carnaval. Então o Rio de Janeiro está interligando, conurbando, fundindo, né, outras cidades do mundo todo através da cultura, no caso do carnaval. Ou São Paulo, que tem a segunda melhor universidade da América Latina, a USP, Universidade de São Paulo. Dezenas, centenas de pessoas de outras cidades, de outros países, saem de seus respectivos países para poder estudar na USP. Então, São Paulo está interligando outras cidades do mundo através da educação. E assim a gente faltou só cidade gêmea, né? Aí a gente finaliza. Cidade gêmea é quando uma cidade ela está ligada com outra cidade, só que em outro país. Um exemplo, tem cidades no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é o último estado lá do Brasil, tá? Lá pertinho do Uruguai. Então tem cidades gêmeas no Rio Grande do Sul que você tá tipo aqui, ó, você tá no Rio Grande do Sul, você deu 2, 3 passos para a esquerda, você tá no Uruguai. Só que qual que é o grande problema disso? Tem algumas leis que ocorrem no Uruguai que se você passar para o Brasil, você às vezes pode até ser preso. No Uruguai tem cidade que é permitido a maconha, o uso de maconha. Só que aqui no Brasil é proibido. Então se você sai, por exemplo, lá do Uruguai, onde que é permitido, e vem para o Brasil, você é preso. Então esse é um grande problema, a cidade gêmea. Ou, por exemplo, também os cassinos. No Uruguai, cassino é permitido. No Brasil, cassino é proibido. Ou também o aborto. No Uruguai, aborto já é legalizado já faz muito tempo. Um outro problema também que pode ocorrer das cidades gêmeas é que elas têm que criar políticas, às vezes, em comum para que não venha confundir a mente das pessoas, que elas estão em ambas cidades diferentes. Porque constantemente as pessoas passam de uma cidade para outra. Alguma dúvida sobre cidade gêmea? Então, cidades gêmeas são cidades muito parecidas que estão separadas por fronteira. Uma em um país, a outra está em outro país. Deixa eu ver se eu falei tudo. Acho que sim. Então, finalizando a revisão. Não esqueça de fazer o resumo de, no mínimo, uma folha de texto a ser entregue no dia da prova.